Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, para estudar a sua palavra, Deus, para ouvir a sua palavra, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, para ler, para estudar, para aprender, e pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos dando sabedoria, nos capacitando, repreendendo em nome de Jesus, Senhor, todo cansaço, todo desânimo, toda incerteza, meu Pai, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Deus, para minar a nossa fé, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que em nome de Jesus o Senhor esteja cada dia nos capacitando, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 18, e diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Colossenses 1. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Então, na lição de hoje, a gente vai estudar Jesus. Jesus como homem, porque ele, quando veio à Terra, veio como homem, e Jesus como Deus, porque, como a gente leu aqui, ele estava desde o início da criação, ele sempre existiu, ele está presente em tudo, em todos os momentos, em todas as coisas, ele tem o poder, ele é o primogênito dos filhos de Deus, ele é o primogênito da ressurreição dos mortos, então ele é o Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo que ele veio à Terra como Deus, como homem, ele nunca deixou de ser Deus. E agora ele continua sendo Deus e está assentado ao lado do Pai. Nós que somos cristãos, existem duas coisas. A primeira, por que nós somos cristãos? Porque nós acreditamos em Cristo, nós seguimos e imitamos a Cristo. Ou seja, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. A segunda coisa, como cristãos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é o nosso manual de conduta, é o nosso manual de vida. Nós acreditamos em tudo o que está escrito na palavra de Deus como realidade. Não é como se fosse uma história inventada, não é como se fosse uma fantasia, não é como se fosse uma lenda ou um mito. É a verdade. E como nós acreditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina algo muito importante, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse trimestre todo nós estamos estudando sobre fé. Cada aula a gente fala sobre algo diferente que nós precisamos ter fé. E a aula de hoje nós vamos falar sobre essa fé para crer que Jesus é Deus, mas que Jesus também veio à Terra como homem.
E nós precisamos estar muito atentos, porque ao longo dos anos, a doutrina de Cristo, ela tem sido submetida a muitas heresias. Ela tem sido desvirtuada, ela tem sido transformada e tem trazido muita confusão para a vida de muitas pessoas e muito engano. Por isso que é importante a gente meditar diariamente na palavra de Deus. Nós precisamos entender e conhecer aquilo que está escrito na Bíblia. Muitas vezes é importante a gente ouvir pregações para a gente entender melhor, mas nós temos que ter cuidado com isso também. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus exatamente como ela está escrita, para que nós não sejamos enganados por essas vãs filosofias, por essas heresias que têm surgido ao longo dos anos. E nós acreditamos que Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo de Deus e que isso, como eu disse, não é uma lenda, não é uma história criada nem inventada, é a realidade. Amém? E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: singularidade de Jesus, plenamente divino e plenamente homem. Nós lemos no texto de abertura que o verbo se fez carne e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, Jesus, ele tem duas naturezas. Quando ele esteve aqui na terra, ele tinha a natureza humana e ele sempre vai ter e sempre teve a natureza divina. Mesmo quando ele estava aqui na terra como homem, ele continuava sendo Deus, só que ele estava em uma posição diferente. Então ele abriu mão da sua posição como rei e veio aqui na terra na posição de servo. E de acordo com a palavra de Deus, existem muitas provas de que Jesus era Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, muitas provas da divindade de Cristo. Tem um autor que se chama Stanley Horton, ele tem livros, de teologia que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, como se fossem enciclopédias bíblicas. E aí ele diz que os escritores dos evangelhos, eles usam a expressão filho do homem 69 vezes. E essa era uma das expressões que Jesus utilizava ao seu próprio respeito, Ele se qualificava como o filho do homem, o filho de Deus. E o próximo subitem diz assim: a declaração das escrituras a respeito de Jesus. E então a Bíblia, a gente viu aqui que no Novo Testamento aparece 69 vezes dizendo que ele é o filho do homem, mas no Antigo Testamento também fala sobre isso. Então, nas Escrituras, a palavra usada com relação a Cristo é Tel. A gente já viu em outras lições que Tel significa Deus. Então, o mesmo termo é utilizado também para fazer menção do Criador do céu e da terra. Então, quando se referem a Jesus, usam Tel. Quando se referem ao Criador, usam Tel também. Por quê? Porque é a mesma pessoa. A gente viu que em João, ele diz que Jesus, ele estava desde o início, que ele era o verbo, que ele era a criação, que ele fez parte da criação. Tudo foi feito através dele e por ele, e que ele habitou a terra, ele se fez carne. Então, é importante observar que ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. E no Antigo Testamento nós encontramos também um versículo muito conhecido, que a gente usa muito esse versículo no Natal, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Amém? Então, essa passagem que está no Antigo Testamento se refere a Jesus. O próximo subitem diz assim: a palavra Kyrios aplicada a Cristo. Essa palavra Kyrios é uma palavra que eles usavam para Senhor, para se referir a um ser superior, não, a um superior, alguém mais importante,
E na Septuaginta, que era o Novo Testamento traduzido para o grego, usado no tempo de Jesus, na época de Jesus, eles usavam essa palavra para traduzir Yahvé, que é o tetagrama referente a Deus. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes, o nome de Deus era esse tetagrama, né? Que é YHWH, que se fala Yahvé ou Javé. E na tradução para o grego, eles usam essa palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. E a palavra Kyrios, ela também é usada para traduzir o nome de Deus várias vezes na versão grega no Antigo Testamento, como eu disse. E qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que, nos contextos em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. E essa verdade se evidencia as duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então, na Bíblia, em grego, tanto o Antigo Testamento, eles usavam a palavra Kyrios para Deus, né, em algumas ocasiões, em alguns textos, quanto no Novo Testamento, eles usaram a palavra Kyrios, que antes eles usavam para Deus, para se referir a Jesus. E essa palavra, Kyrios, faz referência ao Criador, ao sustentador e ao mantenedor de todas as coisas, ou seja, a Deus. Então, no Antigo Testamento, eles usam uma palavra para Deus, e no Novo Testamento, eles usam essa mesma palavra que eles usavam para Deus para se referir a Jesus. E o próximo tópico diz assim: evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra como homem, como eu disse, ele continuava sendo Deus, só que estava na posição de homem. E aí ele não perdeu seus atributos divinos só porque ele estava ocupando uma posição diferente. Então, a onipotência, eternidade e onisciência. Então, Jesus mostrou a sua onipotência quando ele acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, quando ele transformou água em vinho, a gente percebe, através desses milagres, a natureza divina em Jesus, como ele era onipotente, como ele podia todas as coisas. E a gente sabe que ele tem controle, ele tem domínio, ele tem poder sobre tudo. Em outras passagens, a gente vê a eternidade de Jesus. O próprio Jesus, ele declara em algumas ocasiões frases que demonstram a sua eternidade, como por exemplo em João, capítulo 8, versículo 52, que ele diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes de tudo, antes de todas as coisas, antes de Abraão, que para vocês é tão importante, eu sou. Então, eu já sou Deus, eu já existia. E também, quando ele declarou, eu sou o Alfa e o Ômega, que no alfabeto grego, o Alfa é a primeira letra e o Ômega é a última letra. Então, ele está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, Jesus, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Ou seja, da mesma maneira que a gente fala que Deus é eterno, a gente sabe que Jesus, sendo Deus, também é eterno. Às vezes, é um pouco difícil para a gente entender, né? Como é que são três e ao mesmo tempo é um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Todos são Deus, todos têm a divindade. E aí eu acho que uma maneira fácil da gente entender é só a gente lembrar de nós mesmos, seres humanos. Porque nós não somos apenas um, mas a gente tem espírito, alma e corpo. Cada um tem uma função, cada um tem uma utilidade, cada um exerce, né, uma posição
importante, fundamental em nós. Amém? Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Então, a gente sabe que quando Jesus ele estava aqui, quando ele estava no meio das pessoas, quando ele estava fazendo seus discursos, quando ele estava na sinagoga, em todos os momentos, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, ele sabia o que as pessoas estavam falando dele, ele sabia a vida e a história das pessoas quando ele encontrou com aquela mulher ali no poço, né, lá na fonte, aquela mulher samaritana, ele sabia da história dela e era a primeira vez que ele estava vendo aquela mulher. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, que são atributos divinos. E aí o próximo subitem diz assim, a soberania de Jesus. Então, a soberania de Jesus nós vemos no fato que ele tinha poder para perdoar pecados. Então, Jesus, ele pode nos limpar, nos perdoar mediante o seu sangue. Em algum dos milagres que Jesus realizou, ao invés de falar você está curado, ele falava você está perdoado, perdoados estão os teus pecados. Então, assim, ele tinha esse poder de perdoar pecados. E diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declaravam assim diz o Senhor, quando eles iam iniciar uma profecia, algo que Deus tinha passado para eles, Jesus ele falava assim, eu, porém, vos digo. Ele não falava assim diz o Senhor, porque ele era o Senhor. Então o mestre falou com autoridade divina, porque ele era plenamente Deus. E o próximo subitem diz assim, digno de adoração. Então, outra prova da divindade de Jesus é o fato dele ser digno de adoração. Algo que está vedado para qualquer criatura, inclusive os anjos. Nem os anjos são dignos de serem adorados. As escrituras sagradas afirmam que Deus exaltou Jesus soberanamente. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo e todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Então, que a nossa fé no Filho de Deus, em Jesus, possa crescer mais e mais para que a gente tenha uma fé viva, uma fé eficaz, capaz de produzir frutos para a glória de Deus. Eu iniciei, lá no começo eu disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz que se nós orarmos, pedirmos para o Senhor aumentar a nossa fé, ele aumenta. Então, nós temos que orar sim, pedindo para Deus aumentar a nossa fé, porque é necessário que a gente tenha uma fé forte, uma fé madura. E o próximo tópico diz assim, Jesus esvaziou-se de si. Jesus se esvaziou da sua glória, escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, no versículo 7, a palavra eknosen, aniquilou-se, se destaca e essa palavra, ela deriva do verbo keno, que significa vazio, vão. Então, a palavra grega eknosen quer dizer literalmente, ele esvaziou-se. Essa expressão mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou às suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Amém? O próximo subitem diz assim, o que realmente diz Filipenses? Então, após um estudo desse texto, nós podemos afirmar que Filipenses 2:7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns de seus poderes, ou que ele se esvaziou dos seus atributos ou coisa parecida. Antes, o texto descreve que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele diz que ele não renunciou a qualquer um dos seus atributos, até porque, como nós já dissemos, quando ele estava aqui, ele tinha todos esses atributos, Ele comandava o céu, mandando parar uma tempestade.
ele curava, ele perdoava pecados, ele multiplicava alimentos, então ele ressuscitava mortos. Então todos esses são atributos divinos. Então assim, ele não perdeu nenhum de seus atributos, mas ele veio como servo, ou seja, ele viveu uma vida como homem, ele estava em forma humana. Então Jesus, quando ele veio aqui, ele nasceu em um corpo que foi gerado ali no ventre de Maria, se desenvolveu, Maria teve uma gravidez ali de 9 meses, como uma mulher normal tem. Jesus nasceu ali de um parto natural, um bebezinho, aprendeu a falar, aprendeu a andar, cresceu, ficou adolescente, adulto. Então ele teve um desenvolvimento como qualquer pessoa humana. Ele se alimentava, ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia emoções humanas. Quando Lázaro, que era o seu amigo, morreu, diz que ele chorou, porque ele viu ali a tristeza dos seus amigos e ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele se comoveu com aquela situação, ele se comovia com o sofrimento das pessoas. Por quê? Porque ele tinha um sentimento como nós, seres humanos, temos. Então, Jesus, ele veio como um ser humano. Isso é a parte homem de Jesus. Então, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sabe como é ser homem, porque ele viveu em carne e osso aqui na terra como homem. E o próprio contexto de Filipenses capítulo 2, o versículo 7, o versículo 8, nos dá a interpretação desse esvaziamento, que quer dizer humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. Então, esse esvaziamento inclui a posição e não os atributos essenciais ou a sua natureza. Então, como eu disse, ele continuava sendo Deus, só que por um tempo ele ocupou a posição de homem. Ele estava ocupando uma posição diferente. O próximo tópico diz assim: o alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada, nem ninguém, venha perturbar a nossa crença e a nossa fé em Jesus. E nós sabemos que hoje em dia, nem só hoje em dia, desde sempre, né? Muitas pessoas questionam essa divindade de Jesus e muitas vezes querendo, né, colocar dúvida nos nossos corações. E muitas pessoas, elas acabam entrando em dúvida por causa das coisas que elas ouvem. E é como eu disse, né, a nossa fé, ela não pode estar baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos. A gente tem que acreditar em Cristo, acreditar na palavra de Deus acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, porque a especialidade do diabo é colocar dúvida no nosso coração, incerteza e insegurança. Quando Satanás tentou Eva, que estava ali no jardim, ele vem com mentiras, ele vem tentando enganar. Então, o que ele falou para Eva? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhum dos frutos de nenhuma árvore do jardim? E Eva fala: não, nós só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque se nós comermos, nós morreremos. E aí, o que Satanás falou? Nada disso. Deus só não quer que você coma, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Satanás lançou uma mentira e com essa mentira lançou uma dúvida no coração de Eva. Mesmo Eva conversando com Deus diariamente, tendo comunhão com Deus, ela preferiu dar ouvidos à voz de Satanás. Então nós temos que ter cuidado, porque a serpente continua do mesmo jeito, lançando sementes, lançando dúvidas, lançando perguntas, lançando indiretas na nossa mente, no nosso coração. E essas dúvidas, e essas incertezas, e esses questionamentos pode nos fazer pecar.
pode nos afastar de Deus. É por isso que nós temos que estar atentos, nós temos que ter cuidado, porque nem todo pensamento que você tem é seu. Muitos pensamentos que nós temos, muitas vezes é o diabo soprando uma mentira nas nossas mentes. E nós temos que estar atentos e repreender e não dar ouvidos à voz de Satanás. Jesus, ele tem que ser a nossa base, ele tem que ser o nosso alicerce. Nós temos que acreditar em Jesus, em Deus, na palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos deixar a incerteza nem a insegurança entrar nos nossos corações, porque é isso que Satanás quer para nos fazer pecar, para nos fazer desviar e nos afastar da vontade de Deus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possui a alma e assim como pode se identificar conosco com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então nós temos que ter essa convicção que Jesus, por mais que ele tenha vindo em forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Quando ele estava aqui na forma humana como Jesus, ele continuava sendo Deus. E agora que ele morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, ele continua sendo Deus. E nós não podemos deixar Satanás nos enganar, nos colocar dúvida nos nossos corações. E sempre, sempre, sempre que nós quisermos orar, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar a Jesus. Nós devemos clamar pelo sangue de Jesus, nós devemos declarar pelo nome de Jesus, porque o mundo quer ensinar as pessoas a orarem para outros deuses, para outras pessoas, mas nós não precisamos orar para outras pessoas, nós temos que orar diretamente para Deus, porque Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor e é só Ele que pode fazer qualquer coisa pelas nossas vidas. Então, o que você estiver precisando, o que você estiver passando, coloque diante de Jesus. Ore para Jesus e acredite que Ele está ouvindo e que Ele está agindo na sua vida. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.